Composição centesimal de alimentos. Quais são os componentes dos nossos alimentos? São os orgânicos e inorgânicos. Inorgânicos, a água, que a gente na bromatologia chama de umidade, e as cinzas, que são os sais minerais. E os componentes orgânicos, fibras, carboidratos, lipídios e proteínas. Então, o alimento é formado por, basicamente, esses 6 grupos de constituintes. O que é composição centesimal? É você ver a porcentagem de cada um desses 6 constituintes no nosso alimento. Qual a porcentagem de umidade, de cinzas, proteínas, lipídios, carboidrato e fibras no seu alimento? Tudo bem? É isso, a gente vê, calcula a quantidade de cada um, coloca numa tabela e a partir daí a gente pode, inclusive, calcular o valor calórico, ou seja, a caloria do nosso alimento. Por quê? Porque a gente sabe já que proteínas e carboidratos vão ter 4 quilocalorias por grama, lipídios vai ter 9 quilocalorias por grama. Fibras não é calórica, porque não é metabolizável. Umidade e cinzas também não possuem caloria. Então, a partir daí, a gente consegue caracterizar o quê? A quantidade de calorias do nosso alimento. É para isso que é feita a composição centesimal. E, lembrando que todo o alimento que não for embalado na frente do consumidor, deve ter o rótulo. E, nesse rótulo, obrigatoriamente, por lei, né? Por lei, você tem que inserir o quê? A parte nutricional do seu alimento, ou seja, a rotulagem nutricional. Então, qualquer alimento que não é embalado na frente do consumidor tem que ter uma rotulagem nutricional. E o que vai ter nesse rótulo? A quantidade de fibras, a quantidade de carboidratos, de lipídios, de proteínas e a quantidade de calorias por grama, certo? Então, o objetivo de fazer a composição centesimal, em última instância, é o quê? É para você ter a quantidade dos nutrientes do seu alimento, para você colocar isso no rótulo. Por quê? É bonito? Não, porque é obrigatório por lei. Então, existem aí a vigilância sanitária que fiscaliza isso, o mapa que fiscaliza isso, e que, se você tem um alimento que foi embalado e que não possui a rotulagem nutricional, seu alimento está fora da lei. E você pode ser o quê? Penalizado por isso. Com multas, né? Multa, fechamento de estabelecimento. Aí tem toda uma legislação por trás aí que garantem que essa lei seja cumprida. Então é isso, a composição centesimal é feita com o objetivo de fazer o rótulo, tá? E, para a dosagem de cada um desses 6 componentes, são feitas o quê? Análises físico-químicas. Então, umidade. Então, vamos entrar agora em umidade. A umidade vai interferir na contaminação, reações e textura do seu alimento. Em geral, quanto mais umidade tiver seu alimento, é mais fácil para o micro-organismo atacar. Exceto se o seu alimento tiver uma alta pressão osmótica, ou seja, por exemplo, um doce de batata. Embora ele seja com alta umidade, como ele tem muito açúcar, ele vai possuir uma baixa atividade de água e o micro-organismo não vai conseguir atacar o seu alimento por causa da pressão osmótica.
O contrário de umidade, a gente chama de extrato seco. Então, você analisa o seu alimento. Seu alimento deu 50% de umidade. Tudo bem? Você vai lá, faz toda a composição centesimal. Então, sei lá, vamos supor que seja um alimento que só tenha carboidrato. Então, você fez lá, tem 50% de água, 50% de carboidrato. Tudo bem, essa é a composição centesimal. Mas se você tirar água, só sobra o extrato seco. Então, você pode falar que seu alimento tem 100% de carboidratos baseado em extrato seco. Tá claro? Outro exemplo. Você tem um alimento que é só proteína. Uma carne. Sei lá, 70%, 80% de água e 20% de proteína. Tá bom? Então, essa é a composição centesimal. Mas você pode falar que baseado no extrato seco, ou seja, se você tirar a água, esse alimento tem 100% de proteína. Então, muitas vezes, a composição centesimal é baseada no extrato seco. Então, isso tem que tomar cuidado. Por quê? Porque é pegadinha, né? Então, a pessoa vai lá, faz análise de tudo e tira a porção de água. Daí sobra o quê? Sobra os outros componentes, fibra, carboidrato, lipídios, né? Cinzas e proteína, tá bom? E como é feita essa detecção da umidade? Tem vários métodos, né? Aliás, para todos os componentes aí do seu alimento, vai ter vários métodos, tá? Dezenas de métodos, tá? Só que normalmente os mais comuns se limita aí uns 3 ou 4, tá bom? Então, e principalmente quando você fala de umidade e cinzas, é mais limitante ainda. Então, você tem poucos métodos aí que são realmente utilizados, embora na literatura exista dezenas, você vai ter poucos que são realmente utilizados para cinzas e umidade, principalmente. Então, falou cinzas, desculpa, falou umidade, o mais famoso é a perda por dessecação. A gente só vai ver ele daqui a pouco. Então, aqui, o que a gente tem? A relação da umidade com a deterioração do alimento. Então, falou umidade, cada alimento tem uma umidade ótima de conservação. E ela tem que estar sempre relacionada com a atividade de água. Por quê? Porque realmente é a atividade de água, em última análise, que vai permitir a contaminação por micro-organismos. Então, você tem aqui essas 3 últimas linhas aqui, ó, mofos. O que é mofo? Fungo, né? Fungos. Levedura, também são fungos. Bactérias. Então, esses micro-organismos só vão degradar nosso alimento se ele tiver atividade de água a partir de 0,6, tá bom? Então, alimentos secos, ou com baixa atividade de água, não vão ser degradados microbiologicamente. Tá bem? Aí você tem outros problemas, ó. Autooxidação lipídica, os lipídios. Então, os lipídios, com pouca água, já são oxidados, com 0 de água, tá vendo? Daí que ele decai, não é oxidado, e aqui com alta atividade. Alta atividade de água, em resumo, excesso de água no seu alimento, desculpa, excesso de atividade de água, excesso de atividade de água, vai prejudicar o seu alimento. Por quê? Você vai ter aqui, a partir do 0,9, né? 0,95, ataque de micro-organismos, autooxidação, escurecimento enzimático, reações enzimáticas que começaram aqui, mas eram
possuem uma velocidade relativamente baixa, mas que a partir de 0,95 já começa. Então, o excesso de atividade de água acaba aí por prejudicar o seu alimento. E como é feita essa atividade de água? A atividade de água é determinada em aparelhos como esse daqui, por exemplo. Então, esse aparelhinho aí, o que ele faz? Mede umidade? Não, não. Umidade é sempre na estufa. Esse aparelhinho, ele consegue medir a atividade de água. Ou conteúdo de água. E como ele é calculado? Aqui, ó. A atividade de água é pressão de vapor de uma solução ou de um alimento dividido pela pressão de vapor da água pura à mesma temperatura. Então, a gente viu ali no gráfico que ela sempre começa no 0, vai até o 1. A água pura vai ter atividade de água 1. Todos os alimentos vão estar entre 1 e 0, conforme a gente viu ali na figura. Vai estar entre 0 e 1. E quem vai calcular isso é sempre o nosso aparelhinho de atividade de água, que é esse daqui. Esse aparelhinho aqui, tá bom? Porém, a umidade propriamente dita vai ser calculada como? Olha aí, tem 1, 2, 3, 4 jeitos aí, 4 formas de calcularmos a umidade de água. A umidade do alimento. Primeiro jeito, secagem em estufa. Então, é um método lento, que demora 3 a 24 horas, temperatura em torno de 105 graus. É um método barato e simples, que necessita apenas da nossa estufa. Aí a nossa estufa, certo? Então, o alimento é pesado numa balança analítica. Sempre a gente tem que contar todas as casas, bom? Todas as casas decimais. Normalmente, para a umidade de alimentos, a gente trabalha com 5 gramas. Então, você vai lá, coloca o alimento no cadinho. Quer dizer, primeiro coloca o cadinho dentro da balança, tara ele. Daí pesa ao redor de 5 gramas. E leva na estufa. Deixa na estufa por quanto? No mínimo 3 horas. O ideal é, deu 3 horas, você vai e pesa. Deu 4 horas, faz a pesagem. 5 horas, isso vai pesando assim. Na hora que o seu peso parar de sofrer uma variação, significa o quê? Que toda a umidade foi embora. Então, por isso que a metodologia diz pesar a 105 graus até peso constante. Porém, se você tiver uma estufa a vácuo, que essa estufa aqui é parecida com essa, mas é diferente. Qual é a diferença dessa? Então, é um sistema que puxa o ar, por isso que é vácuo. Então, como ela puxa esse ar, o que acontece? Na hora que ela puxa o ar, a pressão diminui, não é isso? Daí, como a pressão diminui, você não vai precisar trabalhar a 100 graus. Você consegue trabalhar a 70 graus, por uma questão física, tá bom? Então, se você ferver uma água aqui em Piracicaba, eu não sei, mas acredito que ao redor de 100 graus. Agora, se você subir lá no Pico Everest, a água ferve, de cabeça eu não lembro, mas a 50, 60 graus,
essa água já começa a entrar em evaporação. Por quê? Porque lá em cima a pressão é menor. É isso? Então, a mesma coisa a estufa a vácuo. Em resumo, ela permite que você trabalhe a 70 graus, 80, porque tem alimento que você não pode levar a 100 graus que ele já evapora. Então, a vácuo permite isso. Vamos ver se tem o vídeo aqui. Eu não testei. É para ter. Um minuto só. Um minuto só que ele está dando probleminha aqui, peraí. Às vezes, um minuto só. Aí, nesse caso, é uma determinação aí, de umidade em farinha. Então, equipamentos, balança analítica, a estufa, essa trabalha a 105 graus, o dessecador. Primeira coisa a fazer é pegar o cadinho, deixar na estufa a 105 graus. Então, você vai deixar o seu cadinho vazio por 6 horas a 105 graus, para ele secar. Aí você coloca ele, tá vendo? Aí não tem nada com alimento ainda. Simplesmente deixou o cadinho já lavado, bonitinho, na estufa por algumas horas. Aí você coloca ele no seu dessecador, lembrando que o dessecador lá embaixo tem a sílica gel que vai o quê? Vai puxar essa umidade. Então, isso daqui é aquele componente que vem em alguns remédios aí para puxar a umidade. Aí você pega o seu cadinho, vai lá, pesa o alimento, normalmente 105 graus. Pesou o alimento, aqui já está, no caso, já está trabalhando com farinha, coloca o alimento aqui na estufa, e você deixa aí até peso constante. Na hora de pesar, atenção, tem que colocar ele aqui, espera uns 10 minutinhos para ele resfriar, ele não pode estar quente, e você vem aqui e pesa. Devolve lá, espera mais uma hora, e faz isso até peso constante. Feito isso, você vai fazer os cálculos. Que cálculo? Peso inicial, no caso a farinha, e o peso final, após ter dado o tempo. Então, o peso final menos o peso inicial, você multiplica por 100 e faz as contas. Aqui no caso de suco, o que acontece? Reparar, trabalhou com uma amostra um pouco maior, trabalhou com 10 ml, só que se ela coloca esse suco aqui já a 105 graus,
que vai acontecer? Esse suco vai ferver, tá bom? Então, ela trabalha com essa... Ela faz um prévio aquecimento aqui no banho-maria, para evitar que esse suco ferva. Após esse prévio aquecimento, daí ela leva para a estufa a 105 graus, daí o procedimento é o mesmo. Após 3 horas, pesa, depois coloca lá, deixa mais 1 hora, na quarta hora volta e pesa, e assim sucessivamente. Certo? Então, essa é a umidade por dessecação. Tudo bem? Então é isso. Além dessa, essa daí é a primeira técnica, secagem estufa. Além dessa, existem outras técnicas menos comuns. Por exemplo, secagem em radiação infravermelha. Então, você pega o seu alimento, pesa ele e coloca na presença dessa luz aqui. O que é essa lâmpada, na verdade? É uma lâmpada de radiação infravermelha de 500 watts que vai promover aí a secagem do seu alimento. Normalmente trabalha com 10,5, com 2,5, entre 2,5 e 10 gramas. Essa lâmpada está aqui no interior desse alimento, desse equipamento aqui, tá vendo? Então você coloca o pés ali, e daí o que acontece? Já possui essa luz aí que está diretamente em cima do alimento. Porém, a desvantagem é que é um método lento e que só pode colocar um alimento por vez, né? Enquanto lá na estufa, você vê que a estufa é grande, dá para você colocar até 20 amostras na estufa para você trabalhar ao mesmo tempo. Esse daqui não, esse é pequeno, então você coloca apenas uma única amostra aqui no seu aparelho. Não é um método muito normal, não. Outro método para umidade. Secagem em forno micro-ondas. Não é um método rápido e nem simples. No forno micro-ondas, o que acontece? Aí o forno micro-ondas, né? Forno normal. Porém, existem alguns que já vêm com... São específicos para isso, já vem com balança, escala digital, computador que vai fazer o cálculo dessa umidade aí. Mas é um método aí que às vezes mistura também a amostra com cloreto de sódio, né? Para evitar que a amostra seja espirrada para fora do cadinho. Então, esse é o mesmo problema que pode ocorrer ali na estufa 105 graus. Por isso que o suco, aquele suco que ela fez, repare que antes ela colocou no banho-maria, tá? Temperatura abaixo de 100 graus, a 80 que seja, 90, para ocorrer uma primeira evaporação. Por que isso? Porque se você já tiver um alimento muito líquido e já colocar a 105 graus, o que acontece? Que esse alimento ele vai ferver. E na hora que ele ferve, parte da amostra é espirrada para fora do cadinho. Aí você perdeu sua amostra, entendeu? E aí você não vai ficar com a amostra seca, você vai ficar com apenas uma parte da amostra seca. Tudo bem? Outro método seria usar o próprio dessecador. Só que daí o que acontece?
Nesse caso, a secagem é muito lenta e pode levar até meses, né? É até engraçado isso aí, então. Mas, enfim, o que você pode fazer é o seguinte: você pega o dessecador, tá? Aqui embaixo, esse azulzinho dele é a sílica. A sílica, o que ela faz? Ela absorve umidade. Eu disse lá, tem remédio que você compra que vem com um tipo de um travesseirinho assim, o que tem dentro? Sílica, o que que ele faz? Chupa a umidade. Por quê? Porque o remédio, obviamente, não pode ter umidade, né? Então, você pode usar isso daí, só que nesse caso, o ideal seria você acoplar uma bomba de vácuo lá, né, lá em cima, porque lá em cima ele tem, vocês estão vendo aí, dá para mostrar. Mas na parte ali de cima, ali da tampa, lá em cima, tem um caninho. Nesse caninho dá para você colocar uma mangueira. Daí nessa mangueira você coloca o motor. O que esse motor vai fazer? Vai puxar o ar. Na hora que ele puxa o ar, consequentemente, a umidade vem junto. E o certo é trabalhar com esse vácuo e uma temperatura ao redor de 50 graus, se possível, né? Agora, como você chega numa temperatura de 50 graus, aí não sei. Sinceramente, acho que teria que colocar esse dessecador dentro de uma outra estufa. Ou seja, é um método que não é usual. Tanto do dessecador, do micro-ondas, tem que ter micro-ondas, obviamente. O da radiação também tem que ter tanto a lâmpada quanto esse aparelho aqui, só que só faz uma amostra por vez, né? E o mais utilizado é esse daqui mesmo. Então, esses procedimentos aqui estão no livro, no Adolfo Lutz. Se um dia vocês quiserem, tem tudo lá, tá bom? Depois eu até posso baixar ele aí, para a gente ver lá. Então, o procedimento é esse, ó, detalhado aqui, ó. Pesar de 2 a 10 gramas, normalmente trabalha com 5 gramas, né? E coloca na estufa a 105 graus por 3 horas, tá bom? 2 é pouco, 3 horas. Aí depois resfria em dessecador, detalhe, que ele fala em 30 minutos. Depende da região. Se for numa região que está meio frio já, enfim. Quando você for pesar ele na balança, ele tem que estar a temperatura ambiente, ele não pode estar a 100, nem a 90, nem a 80, que dá problema na sua pesagem. Tem que esperar a temperatura baixar até a temperatura ambiente. Para você, então, fazer a pesagem na balança analítica. Daí manipula tudo isso daí com a pinça tenaz, né? Tal, tal, tal. Depois você pode deixar por mais 1 hora, mesma coisa, espera e vai repetindo a pesagem até peso constante. A fórmula que ele passou meio rápido ali, no filme, tá aqui, ó. Então, umidade. Peso da amostra úmida menos peso da amostra seca. Por quê? Porque foi perdida a umidade. Vezes 100 dividido pelo peso da amostra úmida, pelo total. Então, aqui já sai em porcentagem. Certo? Então, é simplesmente uma equaçãozinha aqui fácil de fazer. A amostra inicial menos a amostra final vezes 100 dividido pela amostra inicial. A inicial é a úmida, final é a seca. Então, facinho de fazer as contas, né? Porque tem alguns aí que são mais difíceis. Então, essa é a umidade. Passando agora para cinzas, que são sais minerais, né? O que a gente vai ter de cinza? Ou sais minerais? Ou minerais? A gente tem dois tipos de cinzas. Tem os macro e microelementos.
Então, quem são os macroelementos? São os minerais que nós, seres humanos, precisamos ingerir diariamente acima de 100 miligramas. Potássio, sódio, cálcio, fósforo, enxofre, cloro e magnésio. A DDR ou IDR, dose diária recomendada ou ingestão diária recomendada desses elementos é acima de 100 miligramas. Então, são chamados de macroelementos. Não é porque eles são maiores, não. Porque eles precisam ser ingeridos em maiores quantidades, acima de 100 miligramas. E o microelementos? Micro, por quê? A dose diária recomendada é baixa, abaixo do 100 miligramas. Então, quem são os microelementos? Alumínio, ferro, cobre, manganês e zinco. Tudo bem? E, além disso, existem elementos traços. Os elementos traços se encontram em quantidade muito inferior aos microelementos. São apenas, como o nome já diz, uma quantidade bem pequena que está presente no alimento. Argônio, iodo, flúor, cromo, cobalto, cádmio. Tá bom? Então, são necessários ao organismo humano, porém, alguns deles são até prejudiciais à saúde. Que daí entraria num outro grupo, né? São minerais prejudiciais. São os minerais pesados. Chumbo é prejudicial. Tem 4, é chumbo, eu não lembro os outros, mas existem quatro minerais aí que são prejudiciais à saúde. Acho que o cádmio é o outro, os metais pesados, né? Acho que é cádmio, chumbo, mercúrio é outro. Cádmio, chumbo, mercúrio e acho que tem mais um, que são minerais que não, minerais pesados, que acabam fazendo mal para, não devem estar presentes na nossa dieta. Cádmio, chumbo, mercúrio e tem mais um outro que eu não me lembro não. Então, com relação, com relação aos minerais, ou cinzas, minerais é o que a gente usa em toda, na química, né? Na fisiologia, a gente fala minerais. Aqui, para a bromatologia, a gente vai chamar ele de cinzas, tá bom? Mas é minerais. Só o nome que é, na análise de alimentos, a gente acaba falando cinzas. Como é feita a dosagem de cinzas? É feita na, na mufla. O que é a mufla? A mufla é esse aparelho aqui. Qual a diferença da mufla para que a gente acabou de ver agora há pouco aí? É, nossa. A estufa? Isso, obrigado. Às vezes dá uns brancos assim, é normal, é a idade, viu? Obrigado. Obrigado. Qual a diferença, maior diferença da estufa para a mufla? A estufa atinge ali até 150 graus. A mufla, que é essa daqui, ela possui uma parede muito grossa. Então, ela não é feita de metal. Ela é feita de um material que eu esqueci o nome também, refratário. Então, ela é feita de um refratário. O que é um refratário? O refratário é um mineral que permite que a gente aqueça ela até temperaturas super altas. Então, a mufla, que nem essa aqui da foto, atinge aí 1.000 graus, 1.500 graus, tá bom? Então, ela atinge temperaturas super altas. Porém, para nós, da análise de alimentos, a gente não precisa também de temperatura muito alta, porque tem alguns minerais aí que começam a volatilizar, tá bom?
não lembro de cabeça, mas tem minerais aí que acima de 700, 800 graus começam a volatilizar. E como a gente quer dosar todos os minerais, a gente trabalha ela a 550 graus. Mas o procedimento não é muito diferente do que a gente viu na umidade. Então, o que acontece? Um minuto, vamos ver. Um minutinho só, peraí, deixa eu ver se tem. Vamos ver se tem um vídeo aqui, um minuto só. Será que nós temos vídeo? Aqui, vídeos. Um minutinho, que vou ter que abrir ele para lá, que aqui não abre. Determinação de cinzas. Por via seca, que é a chamada, tá? Então, às vezes dá esses problemas mesmo. Aqui no Google ele não está querendo abrir, mas tem problema. A gente vai lá para o outro, no Explorer ele abre, tá vendo? Mas por que eu sei disso? Porque ano passado já deu esse problema. Tem algum probleminha aí do vídeo. Então vamos lá, cinzas. Cinza. Equipamento. A balança analítica, sempre a balança. Aqui a mufla, você vê que a mufla dela é menor que a mufla dela é menor que a estufa, mas tem mufla que é do tamanho da estufa também. O bico de Bunsen como suporte. O que acontece? Vamos ver se ela fala. O dessecador, sempre com coisa ali embaixo. O cadinho. Então, na mufla, você tem que utilizar o cadinho de porcelana. Porque se a gente utilizar o cadinho de metal, de inox, de aço, ele sofre deformação e às vezes até derrete, tá bom? Então, aqui na estufa, a gente poderia trabalhar com cadinho de metal, cadinho de vidro, diversos tipos de cadinho. Para a mufla, o ideal é o cadinho de porcelana, tudo bem? E o de aço não aguenta a mufla. Essa temperatura de 550 graus, ele derrete ou sofre deformidade. Então, repare, ela ainda não começou o experimento. O que ela fez? Que nem a umidade. Ela vai utilizar esses dois cadinhos posteriormente. Mas antes de pesar, ela colocou o cadinho na mufla. Do mesmo jeito que aquela outra moça. Não sei se era essa mesmo. Acho que era ela mesma, não era outra. Mas na outra análise, ela colocou o cadinho vazio também na estufa. Colocou o cadinho, deixou aí o cadinho ressecar realmente por 2 ou 3 horas, o cadinho vazio. Tá bom? Vazio, sem nada. Daí ela coloca no dessecador, que é, porque se o cadinho tiver alguma umidade, algum resquício de metal, já evapora aí. Daí agora que ela vai começar. Deixou o cadinho resfriar, ficar a temperatura ambiente. Pesa o cadinho vazio, desculpa. Vê o peso do cadinho, adiciona, no caso, está trabalhando com farinha de novo, né? 5 gramas. Detalhe, não é o ideal não é levar direto para a mufla, porque a mufla vai estar a 550 graus. Se o seu alimento tiver qualquer quantidade de água, ele vai ferver, vai perder a amostra. Então, o ideal é o quê? Colocar ele primeiro aqui para incinerar, primeiro passo. E o que acontece? Quando que você coloca ele no bico de Bunsen, ele vai começar a primeira etapa da queima, a esfumaçar, tá vendo? Então, daí você deixa ele esfumaçar,
Está esfumaçando. Tudo bem? Coloca ele ali. Olha lá, tira, colocou, sem problema. Colocou fogo, está esfumaçando. Após ele parar de esfumaçar, tá vendo? Ela dá uma primeira queimada aí sim ela leva para a mufla. Por quê? Porque se ela coloca ele já, não sei se ela está em 550. Se você puder também ir aquecendo aos poucos, sei lá, você aquece, inclusive a mufla agradece, né? A mufla, enquanto ela agradece, para não queimar a resistência. Então, você começa aí a aquecer ela a 100 graus, depois você aquece a 200, a 300, vai aquecendo aos poucos. Porém, você só começa a contar a hora que ela chegar a 550. Tudo bem? Então, a hora que ela chegar a 550, aí você deixa ali por 2 horas. É 2 ou 3, vamos ver na metodologia. Detalhe, depois do tempo, você vai, desliga a mufla, espera ela resfriar, tá bom? E 550 graus, mesmo porque é 550 graus, corre o risco de ocorrer um acidente com uma temperatura muito alta. Ela foi, desligou, esperou aí umas 2, 3 horas, vai estar muito quente, muito quente. Aí coloca pro dessecador, né? Deixa, nesse caso tem que esperar um tempo maior, vai ter esperado aí umas 2 horas, tá? Até ele chegar à temperatura ambiente. Chegou a temperatura ambiente, mesmo procedimento da umidade. Vai lá, pesa, anota os cálculos simples igual da umidade. Peso das cinzas, qual é o peso da cinza? O que ficou era a cinza, certo? Ela tinha o peso do cadinho, mas a cinza. Ela tira o peso do cadinho, que ela já tinha pesado o cadinho vazio, vocês lembram no começo? Então, vamos supor que o cadinho pese 20 gramas. O cadinho mais a cinza pesa 21 gramas, é 1 grama de cinza. Divide pela amostra, foi quanto ela colocou lá. Normalmente a gente trabalha 5 gramas, tanto para umidade quanto para cinzas. A primeira pesagem que ela colocou da farinha lá é o peso da amostra, não é isso? E faz vezes 100 para quê? Para obter em porcentagem. Então, vamos dizer assim que também é fácil, né? Fácil uma metodologia também, tal qual a umidade, também é uma metodologia fácil de ser feita. Vou voltar lá. Mais aqui, então. Então, aqui você tem tá. A metodologia da cinza. Então, a fração cinzas é o representativo das substâncias inorgânicas, tá bom? Tudo bem? Quais são as substâncias orgânicas? São as substâncias formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Quais são as substâncias orgânicas? Proteínas, carboidratos, que inclui fibras, e, e os lipídios, tá? Então, são os componentes orgânicos dos alimentos. Proteína, lipídio e carboidrato. Fibras, que também é um tipo de carboidrato. Quais são as inorgânicas? A água, que a gente já viu, e as cinzas. Então, tudo que sobra ali após o alimento ser queimado na mufla a 550 graus,
é o que a gente chama de cinza. Nessa queima, o que acontece com a matéria orgânica? Evapora. A gente viu que é fumaça que subiu ali. E o que tinha nessa fumaça? Tinha principalmente gás carbônico, né, CO2, H2O, que evapora, e óxido de nitrogênio, que também evapora. As cinzas também são chamadas como resíduo mineral fixo. Os dois nomes estão certos. Então, essa queima deve ser prolongada. Ah, tá. Detalhe: assim que você terminou ali a queima, o que é importante você ver? Você ver que o cadinho apresenta apenas cinzas. Professor, eu sei que é assim. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá. Vamos ver se ela mostra. Ela não mostrou. Mas na hora que você chega aqui no final, ela não mostrou. Mas o que você vai fazer? Você aqui, terminou a queima, você vai olhar para dentro do cadinho. O cadinho é para ter cinzas. Que é, professor, tá louco? Cinzas da cor cinza. Por quê? Se você olha nessas cinzas, ainda tiverem ponto preto, significa que tem matéria orgânica. Tudo bem? Então, chegou aqui no final, você olha o seu cadinho. Ele tem que ter cinza da cor cinza. Ou branca, tá? Cinza, cinza ou cinza esbranquiçada. Uma mistura entre branca e cinza, depende do alimento, tá? O que não pode ter é ponto preto. Por quê? Porque ponto preto significa que ficou matéria orgânica que não foi incinerada, tá bom? É o que ele está falando aqui, ó. A queima deve ser prolongada, não deve apresentar pontos de carvão, pontos pretos. E deve ser realizada até que a cinza mostre uma coloração uniforme, normalmente branca ou de cor cinza. Por isso que é cinza-cinza. Porém, depende do seu alimento, pode ser até avermelhada ou esverdeada, conforme o que você tiver no alimento. Mas, de via geral, como quase regra, é uma cinza esbranquiçada ou acinzentada, ou uma mistura disso daí. Então, aqui ele fez um resuminho, né? A matéria seca presente no alimento, ou seja, extrato seco, é composto por matéria orgânica e matéria inorgânica. Então, você pega o seu alimento, a primeira coisa que a gente fez lá no primeiro experimento foi tirar a água. Tirou a água, ficou matéria seca. Se você tira na mufla essa matéria seca, orgânica, fica a matéria inorgânica. Daí, como a gente viu ali, ela pode ser dividida em macroelementos, que a gente ingere acima de 100 miligramas por dia, e microelementos que a gente ingere abaixo de 100 miligramas por dia. Então, é isso. Sim. Não sei se está muito rápido. Bem, já vimos, então, umidade, cinza. O próximo, a gente pode entrar em lipídios ou gorduras. Então, aqui vamos fazer aí, 15 para as 6, para as 10. Vamos fazer um pequeno intervalinho até as 10 horas? Pode ser? E às 10 horas a gente volta. Só para vocês darem uma descansada aí, tomar um café. Daí, às 10 horas, a gente volta. Tudo bem? Pode ser um intervalinho? Pode ser. 15 minutos. Tudo bem. 14, 15 minutos. Aí lá para as 10, 10 e 5, a gente volta, então. Vou desligar um pouco aqui. Tá bom. Até daqui a pouco, então. Tá, obrigado.